gente viu no último vídeo, a atuação do Pixinguinha a partir do final da década de 30 migrou essencialmente do disco para o rádio. Ele passou a atuar à frente de sua orquestra ou nas orquestras das rádios em apresentações que eram transmitidas ao vivo, algo que foi muito frequente ao longo da década de 40. A gente viu também que, para essa nova fase, Pixinguinha começou a escrever arranjos por uma formação instrumental mais ou menos fixa de orquestra popular. Formação essa mais encorpada do que as orquestras dos anos 20 e 30. Nesses arranjos, Pixinguinha vai estar sempre buscando as novidades, em termos de forma, em termos de combinações de instrumentos e de timbres, em termos da utilização de efeitos. Isso fica ainda mais evidente nos arranjos orquestrais escritos por ele para as próprias músicas, para as próprias composições. Pixinguinha desenvolve aí um tipo de composição pensada especificamente para esse tipo de formação orquestral, algo que a gente poderia chamar, talvez, de choro orquestral. Aliás, isso é algo que ele já vinha ensaiando e praticando desde lá dos anos 20. Pixinguinha sempre compôs músicas com arrumações particulares. Peças, por exemplo, pensadas para duas vozes obrigatórias. O Gato e o Canário, por exemplo, ou de certa maneira, Ainda Me Recordo, Ele e Eu, entre outras. Em 1929, inclusive, o rótulo choro orquestral já tinha sido utilizado para dar conta de Vem Cá Não Vou, primeiro nome da polca Tô Fraco, arranjo que ele, aliás, iria reescrever nesse formato maior agora dos anos 40. Esses choros orquestrais da década de 40, porém, eles vão além disso. Eles vão ser pensados especificamente para essas formações instrumentais maiores, tanto no que diz respeito à exploração dos timbres de cada instrumento, de cada naipe, quanto no que diz respeito à criação de uma textura polifônica, não apenas com uma, mas com várias linhas melódicas simultâneas. Vamos ouvir um primeiro exemplo no qual Pixinguinha cria uma linha melódica que é distribuída pelos diversos naipes da orquestra, em cores muito diferentes. É a primeira parte de um choro genial, Quem é Você?, composição datada de 1950, janeiro de 1950. Reparem como a melodia vai passando pelos vários naipes e essas cores resultantes. Em outras composições orquestrais, a gente vai ter, então, não apenas uma linha melódica distribuída por vários naipes, vários instrumentos, mas várias linhas que acontecem simultaneamente, que se entrelaçam em texturas muito sofisticadas. Talvez aí esteja a melhor definição dessa possível categoria, o choro orquestral. Algumas dessas peças têm tantas linhas que em alguns casos é impossível de anotar no formato que a gente usa normalmente no choro, aquela partitura com melodia e cifra. São tantas linhas acontecendo simultaneamente que simplesmente não cabe em uma única pauta, às vezes nem sequer em duas. Por isso, às vezes são difíceis de serem tocadas em formações diferentes que não seja a original orquestral. Não é impossível, claro, a gente está falando de música popular, mas é difícil porque requerem adaptações muito cuidadosas, né, para serem tocadas, por exemplo, por um regional ou por outros instrumentos, outros conjuntos. Pixinguinha vai levar às últimas consequências esse procedimento na polca ligeira Cercando o Frango. Genial. Aqui ele cria uma melodia que tem notas longas, cantada pelas madeiras e pelos arcos, e que é completada por imitações que vão passando freneticamente em vários naipes, nos altos, nos tenores, nos trompetes, nos trombones e até no barítono. Com isso, ele cria a imagem bem-humorada a que o título Cercando o Frango faz referência. É como se a gente tivesse a ilustração de uma cena,
um monte de galinha fugindo, uma para cada lado. Esse exemplo nos traz a um outro procedimento também muito usado por Pixinguinha nesses arranjos: os efeitos sonoros, as onomatopeias. Com elas, o Pixinguinha consegue criar cenas musicais, quase que trilhas sonoras, sempre muito leves, muito humorísticas. No final da segunda parte desse mesmo Cercando o Frango, a gente tem um efeito de cacarejo nos saxofones. Na partitura, Pixinguinha escreve imita galo. Vale destacar o caminho que o Pixinguinha constrói para chegar a esse clímax da sessão com essa imitação. Esse caminho é uma melodia fluida, que não se repete, que vai se desenvolvendo continuamente, de forma muito natural, que faz com que a gente tenha uma sessão estendida, 24 compassos. Aliás, como é comum nesses choros orquestrais, a utilização dessas formas aumentadas, né? Com Pixinguinha abrindo espaço para muitas ideias musicais, né? E criando, deixando essas ideias fluírem de uma maneira muito bonita. Nos choros orquestrais de Pixinguinha, vale a pena destacar um grupo de músicas muito especial, quase uma subcategoria, que a gente poderia chamar de série zoológica. São músicas em que Pixinguinha cria essas cenas musicais muito bem-humoradas, através de efeitos como o uso de surdina, glissandos, portamentos, recursos usados para criar onomatopeias musicais. Além dessa que a gente acabou de ouvir, Cercando o Frango, a gente tem nesse grupo Marreco é Água, Tô Fraco, que imita a galinha da Angola, Pula Sapo, e junto delas, alguns choros para regional, como O Salto do Grilo e O Gato e o Canário. Quando a gente ouve uma peça como Marreco é Água, por exemplo, é natural que salte aos ouvidos o efeito em si, o efeito das surdinas usadas nos metais, imitando o som impaciente da marrecada, como define o Almirante no programa do rádio. Mas reparem como na primeira parte dessa polca, muito além da onomatopeia e do efeito em si, Pixinguinha maneja com maestria a orquestração. Os naipes, metais, madeiras, saxofone, vão se alternando entre a melodia e os contracantos, trocando os papéis com a entrada dos arcos no momento em que acontece a modulação. Essa modulação tão especial, antecedendo o clímax da sessão, com as surdinas nos metais e o efeito da onomatopeia. Escutem aí. Para finalizar o vídeo de hoje, trago então uma pequena joia dessa série zoológica,
a polca Pula Sapo. Já na introdução, Pixinguinha cria uma ilustração de um brejo, com sapos de todos os tamanhos, desembocando numa primeira parte que usa o tempo todo como motivo esse desenho saltitante. Ouçam aí.